Glória a Deus. Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez. Bom dia, pastor Marco, está aqui ombreado comigo, não é? Bom dia, meu pastor João Pedro, bom dia, meus irmãos. Mais um domingo para nós aprendermos mais do Senhor. Muito bom. Vamos fazer aquele trabalho de dividir as suas percepções do texto de 2 das Crônicas, capítulo 30, que foi a nossa leitura hoje. Bom dia a todos, né? Bom dia, Sueli. Eu não terminei de ler, mas eu cheguei até um ponto que me chamou a atenção. Tinham dois pontos aqui. O ponto... Esse foi o 8. Foi o 8. Que não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Foi essa parte que me chamou a atenção, e a outra parte também. Venham ao templo, e ele separou para sua adoração para sempre, e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Até o ponto que eu li foi o que me chamou a atenção para esse texto. Bom dia. Da mesma forma, eu também não terminei, né? Mas o que eu observei, assim como a Sueli, é a advertência, né? Ele repetiu a advertência dos capítulos capítulo 15, né, do domingo passado. E o que me chamou a atenção também foi o rei resolveu comemorar a Páscoa, né? E aí, com isso, o que ele fez? Ele convidou, pediu que fosse o convite extenso a todos, né? Alguns riram e outros aceitaram. Como eu falei, não terminei de ler. Mas ele convidou e também começou o convite repetindo a advertência, né? Que como fala no capítulo 8, como a Sueli leu, que não querem, para eles não serem teimosos. E lá no versículo anterior, no 6, ele também fala para voltar para Deus, que o Senhor voltará para cada um deles, né? Então, foi isso que eu achei interessante. A atitude de fazer a festa e depois o convite. Interessante que aqui ele termina falando no versículo 8, venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com você. Tem que se voltar, e isso se repete até hoje, né? Isso é constante. Foi isso. Ok, muito bom. Obrigado, Sueli. Obrigado, Marilda. Nós temos aqui na ordem da fila Sheila e Ailton. Bom dia a vocês. Obrigado pela participação. Vamos lá. Bom dia, pastor. Eu tinha até anotado o 8 e o 9, né? Mas a Sueli já falou a parte do 8, então eu vou falar da 9, que aqui fala: se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso, e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Então, nos dias de hoje, se a gente se voltar para Deus, Deus perdoa nossos pecados e nos aceita, né? Ok, muito obrigado. Professor Ailton. Bom dia a todos. Na minha percepção, pastor, vi aqui uma festa lá no 26, falam até que nunca havia acontecido uma coisa assim, né? Algo que deixou o povo muito alegre. E o que me chamou mais atenção foi que isso provavelmente nem ia acontecer. Então, assim, no verso ali, por volta do verso 3, verso 2, 3,
fala ali, ali o 2 fala: o rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa. Parece que não ia ter nem a festa, né? Era para ser comemorada no primeiro mês, e já estavam no segundo mês, e aí já tinha passado. Então, assim, digamos que cometeram um erro, e que o que eu vejo aqui é que é interessante que não se permaneça nesse erro, né? Que corrijam esse erro, que entrem em acordo para que a gente possa ver coisas boas. Não é porque não fez que não precisa fazer, né? Então, eu achei interessante isso, eles entrarem em acordo, falar: poxa, a gente não fez, mas não quer dizer que a gente não possa fazer, né, que a gente tem que manter isso. E me parece que houve uma grande festa lá, foi algo bem gratificante, bem edificante para a vida deles. Ok, muito obrigado. Eu aguardo agora a sua participação. Você pode levantar sua mão ou pode começar a falar direto. Aí, muito obrigado. Pastora Rivani, bom dia. Obrigado pela sua presença e participação. Bom dia. Enquanto o Gi está no supermercado, né, ele não pode falar, eu vou falar aqui por ele. Uma coisa que me chama bastante atenção no texto é justamente essa intercessão que Ezequias levantou pelo povo, porque se percebe que as pessoas não estavam preparadas, devidamente santificadas para participar daquela cerimônia, para sacrificar o Senhor, para comer da Páscoa, mas ainda assim, quando se levanta um homem de Deus que intercede pelo povo, como ele diz aqui na parte B do verso 18, né? O Senhor é bom, é o que perdoa todo aquele que prepara o seu coração para buscar a Deus. E no verso 20 diz que o Senhor atentou para Ezequias e curou o povo. Ou seja, como é importante que nós tenhamos uma pessoa que olha por nós, que intercede por nós, que faz essa intercessão mesmo, né? O povo não estava devidamente preparado, mas se levantou um homem que fez essa ponte. Isso foi o que permitiu que Deus curasse aquele povo, que aceitasse os sacrifícios, enfim. Ok, muito obrigado. Dinâmica da Vida Cristã, bom dia, meu irmão, meu professor emérito, meu super professor. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Vamos nessa. Bom dia, pastor, bom dia a todos. Esse texto me chamou a atenção quando diz que a Páscoa já não era comemorada há muito tempo, como pedia a lei de Moisés. E a grande maioria dos sacerdotes já não estavam se purificando para aquele ato tão especial diante de Deus. E no final a gente vê os sacerdotes, no 27, os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. Então, a gente vê nesse texto muito do que acontece hoje conosco, diante do povo de Deus para com a igreja. Quantos de nós já não nos colocamos diante de Deus como Deus quer? Quantos de nós estamos, às vezes, fazendo algo para Deus de uma maneira meio superficial, sem fazer mesmo o que Deus pede de nós? Porque se está em nossas mãos para fazer, que a gente possa ter empenho e possa fazer bem feito. E Ezequiel, eu gostei aqui porque o rei Ezequias, ele fica tão contente com a volta da Páscoa, do povo comemorando a Páscoa, do jeito que Deus pedia, que ele premia o povo com vários touros, né? Então, imagina a felicidade desse rei com o povo voltando a adorar o Senhor, como eles adoravam lá no passado. Alguns, né? Porque diz aqui também que, olha, não seja igual aos seus antepassados, mas muitas pessoas ali no passado também faziam o que Deus pedia. Então é isso. Isso é um chamado para nós hoje, para que a gente possa sermos fiéis a Deus a todo tempo e fazer a obra do Senhor como o Senhor manda.
Amém. Débora, então agora você pode falar, logo depois o pastor Felipe. Então, eu confesso que eu quase tirei a mãozinha, porque eu separei 4 pontos, 2 a Rivani falou e o último o Alex falou, só me sobrou um ponto agora. Então, aqui me chamou a atenção justamente o fato de que Ezequias orou em favor das pessoas que tinham participado do jantar de Páscoa sem terem se purificado, então era um rito da época, era assim que funcionava, e alguns fizeram ao contrário, Ezequias orou, intercedeu. Então, aqui eu achei interessante, de uma forma geral, o funcionamento, vamos dizer, desse grande culto, que foi um tempo de festa, né? Um grande tempo de festa, ou seja, um grande tempo de culto. E eu achei interessante como funcionou. Ezequias teve acessibilidade e não centralizou nele tudo aquilo que o Senhor tinha despertado nele, tudo aquilo que o Senhor incomodou a ele. Então, ele compartilhou e intercedeu pelas pessoas. E aí, logo depois, a gente viu que o Senhor perdoou. E aí começou tanta festa. Então, o perdão de Deus traz coisa grande para a gente, traz coisa grande para o povo. Então, ser instrumento de intercessão, ser instrumento de ligação é algo muito bom, libertador. E aí, o único ponto que não foi falado foi o 22, que fala assim: Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Aí, durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentando ofertas, e aí continua a festa. Então, esse foi o único ponto que não tinha sido falado ainda, que eu achei interessante, justamente isso. Ezequias ele teve sensibilidade, não só de não centralizar nele aquilo que o Senhor deu, ele visualizou o erro que aconteceu, então ele intercedeu para que todos pudessem ter sido contemplados, né, pela graça do Senhor e não só ele. Então isso funcionou, foi bacana, o Senhor se agradou tanto que perdoa a todos. E depois ele ainda, mais do que ter sentido o desejo de ver que todos participassem, ele ainda elogiou. Ele ainda conseguiu ver coisas boas ali, pessoas que dirigiram tão bem. Então, ele fez questão de elogiar. Então, para mim, de uma forma geral, e finalizou assim, né? Com isso, os sacerdotes e levitas de pé pediram bênção de Deus para todo o povo. Então, uma atitude foi levando outra, Ezequias começou ali com um ponto de vista, logo depois ele já percebeu a importância dos outros, logo depois os sacerdotes inteiros os levitas estavam pedindo bênção para o povo de Deus. Então, assim, é algo contagiante, né? Quando você não centraliza. Então, eu gostei dessa descentralização que Ezequias apresentou. Como eu falei, esse foi o ponto 22. O resto foi muito bem falado, acho que não precisa de ficar reforçando, não. Pastor Felipe. Muito bem, bom dia, graças e paz a todos. 3 pontos me chamam a atenção, e eles estão entre o versículo 6 e 9, que me fazem observar o texto na seguinte dinâmica. Primeiro, é um texto, é um trecho que fala de uma postagem. É indicado aqui que se faça uma postagem, né? Usando o termo atual. Então, parte do versículo 6 até o 9 é o que nós veríamos nos dias de hoje como um post, né? É um post de reconciliação. É ordenado aqui que se percorram, né, algumas localidades com cartas, ou seja, aquilo que para nós hoje comumente pode ser feito através de postagens. E é um post aqui de reconciliação. Então eu me pergunto, trazendo para os dias atuais, né, que tipo de postagem nós fazemos hoje, né? Nós fazemos postagens para dividir ou para reconciliar? Aqui o texto fala de um texto de reconciliação. A segunda coisa que me chama a atenção nesse trecho é que é um tipo de postagem missionária, porque vai além da sua própria localidade. Ele fala para anunciar essa reconciliação por outros recantos, por outras bandas, por outros locais. Ou seja, o texto abençoador de reconciliação não é fim em si mesmo para uma localidade só. Ele avança, ele expande, ele vai além. E o terceiro ponto que me chama a atenção, ele se foca no versículo 7 e 8, que é justamente aquela coisa saudosa que nos prende no tempo, às vezes.
Meus pais sempre fizeram assim, sempre foram obstinados. E o texto fala, não precisa ser que nem teus pais. Ou seja, se a igreja errou no passado, ela não precisa continuar errando. E a gente não precisa ter uma visão saudosista da igreja nos anos 80, nos anos 90, nos anos 60. Assim era que era bom. Não, o texto nos chama para viver o hoje e o amanhã, de uma maneira nova. Então é um chamado para um novo tempo. Isso é o que me vem à mente nesse trecho, nessa postagem que está entre os versículos 6 e 9. Um abraço para todos. Deus abençoe. Ok, obrigado aí, Tchê. Obrigado pela sua presença, bom dia. Aí, quando você fala do saudosismo sessentista, setentista, você aí, eu sinto que você provoca a Marilda, o Edson, essa turma que já era professor nos anos 60 e 70 do milênio passado. A propósito das boas-vindas ao nosso ancião de dias, Edson, porque ele pediu aqui a palavra e foi saltado aqui. Então, ele pediu a palavra, você provocou, Tchê, e aí eu passo para ele, que é o nosso professor, eu diria então, nosso professor secular, quiçá nosso professor milenar, não é? Bom dia novamente para quem chegou agora. Obrigado pelo secular e pelo milenar, né? Que interessante, que ótimo. Sem dúvida, é um texto rico, muito rico, né? Assim, a gente acaba sendo repetitivo, porque você, como a Débora destacou, a gente separa algum versículo que destaca, mas eles vão sendo repassados. Eu quero fazer algumas colocações, começando do versículo 1. O líder se levantou e liderou, o rei. O rei direcionou. Ele sentiu a necessidade de direcionar, né? Lá o versículo 8 já foi destacado. Tem o versículo 18, que chamou muito minha atenção. A convocação era para todo o povo. Então, muitos vieram sem estar purificados para aquele tipo de festa. Mas a convocação foi para todos, sem acepção, né? Não era para um grupo escolhido, era para todos. Por isso, o rei orou. E a oração foi ouvida pelo Senhor. Novamente, o líder se postou diante e intercedeu por todo o grupo, e o Senhor ouviu a oração, não é? Novamente, o rei falou ao coração dos levitas. Ele foi lá e falou com eles. E estocou aquele grupo que se dispôs a trabalhar, né? No versículo 24, a coisa ficou tão boa que se estendeu. Aí, novamente, a liderança deu condições para que tivesse mais 7 dias de festa, né? Deu as condições necessárias, no versículo 24. E no versículo 27, fala, a voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. É uma sequência, né? E isso chama a atenção de todos nós. Só um PS aqui, pastor João Pedro, para o pastor Felipe, né? De fato, eu e Marilda não muito, que ela ainda é novinha, né? Eu e Marilda, a gente vem do milênio passado, né? E trazemos determinadas raízes. O que a gente não quer trazer
são os erros que nós cometemos no passado. Isso que diz o texto. Não cometam erros que foram cometidos no passado. Daí, uma classe que nem essa, acho que está se preparando para cometer erros novos e não repetir aquilo que já foi feito anteriormente. Mas fica uma saudadezinha, pastor. O senhor, se Deus quiser, vai chegar lá. É isso aí. Muito obrigado. Então, vamos passar para a lista aqui. A voz da experiência é outra coisa, né? A Marilda ia só querer dizer que ela não é tão velha assim, mas ela não consegue negar as evidências, não é? Vamos lá então, ao Roberto, ao Joaquim, ao Júnior, e eu vou dar bom dia aqui para, deixa eu ver aqui, Ilanara Taline. Ilanara, de onde você estiver, bom dia, bem-vindo em nome de Jesus. Roberto, meu amigo, vamos nessa. Bom dia a todos. Dois versículos me chamaram muita atenção. A Débora já até tocou num deles, mas eu foquei um pouco diferente. Tá? O primeiro diz respeito a quando, né, o rei Ezequias, né, faz com que as pessoas queimem, derrubem e arrebentem com os postes ídolos que havia lá, né? Então, nós estamos falando aí, né, lá da altura do início aqui, vamos lá. Foram bem no Tratado de Sérgio, dando a mão direitinho. No 14, eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso. Estamos provavelmente falando do Deus Sol, atingindo o Vale de Cedron, né? E, como a Débora já havia falado, né, sobre a questão dos levitas, no 22, né, Ezequias dirigiu palavras exortativas a todos os levitas que mostraram boa disposição para o serviço com o Senhor. Na versão da Débora está elogios, né? E aqui está a versão que eu peguei, um pouco mais antiga, fala palavras exortativas, né? Bom, dois aspectos. O primeiro é que a tendência natural do ser humano, caso ele não seja estimulado, não seja confrontado e não seja devidamente assustado, é de manter-se num estado de conforto, repouso e de uma zona de total inércia com relação a situações de perigo. Então, nós, quando não somos confrontados a estarmos com provas e desafios de fé todos os dias, a tendência é nós ficarmos deitados no sofá num domingo à noite ou deitados até mais tarde num domingo de manhã. Ou seja, nós, para que possamos desenvolver nossa fé, exercitá-la, nós necessariamente seremos postos à prova. E por sermos postos à prova, nós temos que reagir, uma vez que o nosso Deus nos excita e incita para o bom combate. E a segunda situação, com relação ao 22, diz respeito a palavras de exortação. Quando a gente fala em exortação, sobretudo o pessoal que é um pouco mais dos anos 80, 90, como foi falado agora pelo pastor Felipe, né, e rememorado pelo Edson, né, pela Marilda, exortação sempre lembra em puxão de orelha, né? Então, foi exortado. Não tem na verdade, exortação são palavras de ânimo que te tiram de um estado de zona de conforto para que você possa fazer aquilo para o qual você foi chamado. Então, o nosso Deus costuma nos exortar bastante, às vezes com puxão de orelha, mas boa parte delas com você se animar para servi-lo e combater o bom combate. Então, era basicamente isso que a gente tinha de colocar. Valeu. A exortação, diferente da admoestação, paráclesis, de onde também vem a palavra paráclito, do Espírito Santo, aquele que põe o seu ombro sob as axilas do outro para ajudá-lo a carregar. A gente vê muito isso do massagista que carrega o atleta saindo de campo machucado, né?
Atleta de futebol é um negócio interessante. Ele machuca o braço e sai mancando com o massagista do lado. Vamos lá, Joaquim. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. E eu vou primeiro começar aproveitar o Roberto aí, uma exortação. Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Então, voltando aqui ao nosso texto, o que me chama a atenção é que parece que foi convocado por crentes. Tudo errado do nosso ponto de vista. O prazo estava esgotado, o povo estava despreparado, os líderes não sabiam direito o que fazer, era uma bagunça total. E aí, mesmo assim, a coisa deu certo. No final foi tão boa que resolveram ficar mais 7 dias comemorando, além dos dias que se deveria fazer. O povo foi perdoado, todo mundo ficou feliz, Deus ficou feliz. E às vezes nós queremos a perfeição, e devemos buscar isso, fazer as coisas bem feitas, mas esquecemos de ver que tem coisas que estão além da nossa capacidade e que Deus entende essas nossas incapacidades e nos ajuda a fazê-las. Então, me chama a atenção tudo errado, ao final deu tudo certo. É isso aí. Dá um bom dia para Sheila e Jefferson. O Jefferson está ali ladeado com a Sheila e ela pediu a palavra. E nós já estamos indo para o final dos nossos 10 minutos, não é? Aqueles 10 minutos chamados de hora silenciosa, que a gente também fez tudo errado nesses últimos 3 domingos, não é? De hora silenciosa não teve muito, não. Mas muito edificante, muito bom. Sheila, bom dia, bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Elvin Jones, como é que está a sua saúde, meu irmão? Sheila, vamos lá. Bom dia, pastor. Quem pediu a palavra foi o Jefferson. Opa, pastor. Não, era só para falar que eu gostei do último versículo, né? O Edson falou bem, bastante coisa sobre... Né? Vamos lá. O sacerdote e os levitas de pé pediram a bênção de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lar, no céu, ouviu a oração e atendeu de pé o pedido de todos. Aí, acho que, às vezes, a gente precisa de fazer alguns sacrifícios e pedir em oração. E aí, eu acho que, né, resumindo, é isso. A gente precisa, às vezes, abrir mão de muita coisa como sacrifício e nos ajoelhar perante a Deus. E aí, a gente tem certeza que Ele vai nos ouvir. É só esse resumozinho, só. Ok, muito obrigado. Eu acho que esse texto daria uma classe de escola dominical, um semestre, para se tratar da teologia do culto, da teologia do serviço, da teologia da música, da psicologia social, da sociologia da religião e tudo. São 4 capítulos riquíssimos, 29, 30, 31, 32, do rei Ezequias, liderado pelo profeta Isaías. E eu acho que toda essa revolução que há aqui tem influência do profeta Ezequias, do profeta Oséias, aqui nesse tempo. Chama a atenção mesmo isto. O texto começa depois disso, ou depois dessas coisas, no versículo 1, porque no capítulo 29, foi dedicado para a purificação do templo, e o local do culto estava todo errado, como diria Joaquim, os líderes estavam todos errados, os sacerdotes todos errados e levitas todos errados.
E aqui há um tempo de uma purificação em conjunto. O templo é purificado, os levitas são purificados, os sacerdotes purificados, mas eles estão tão impuros que um mês de consagração não deu para purificar tudo. Aí, se você pensa em impureza, aqui é um campeonato de quem é mais impuro aqui. O primeiro mês, que é do capítulo 29, foi dedicado à dedicação do templo. No segundo mês, foi da Páscoa, que durou 15 dias. Está errado e não está errado. Em Números, capítulo 29, a partir do versículo 9, diz que se você não puder, em casos excepcionais de viagem, doença e tal, impureza, se você não puder comemorar a Páscoa no primeiro mês, você pode fazê-lo no segundo mês. Então, está errado, mas está certo, não é? Está errado, mas está certo. E eu falei sobre a sociologia dos costumes, porque quando Ezequias faz aquela convocação desde a cidade de Berseba, ou Berseba, da tribo de Zebulon, de Simeão, no sul, desde a tribo de Simeão até Dan, lá no norte, ou mais ou menos do Oiapoque ao Chuí, as pessoas estão tão desacostumadas a celebrar juntos. Israel está já há várias dezenas de anos separado com o culto idólatra, perderam completamente o costume da reunião, perderam o costume da celebração, perderam o costume da purificação. O resultado é que as pessoas que saíram de casa em casa, de cidade em cidade, fazendo a convocação, foram ridicularizadas e foram humilhadas publicamente. Eu acho isso bastante interessante. É que o descostume, vamos usar essa palavra aqui, o descostume de celebrar conjuntamente, o descostume de celebrar em Jerusalém foi tão prolongado, passou-se tanto tempo, que na hora da convocação, os convocadores são humilhados e ridicularizados em público. No entanto, o texto não se prende aos ridicularizadores e aos humilhadores. O texto se prende a pessoas a quem Deus tocou e trouxe de volta para Jerusalém para esta grande celebração. Os levitas não são pessoas que deveriam matar e esfolar os animais. Isso é coisa dos sacerdotes. Mas o sacrifício foram tantos os animais oferecidos, e visto que os sacerdotes, na sua totalidade, não estavam santificados, que o rei Ezequias, em oração, pediu a Deus que aceitasse também os levitas como sacerdotes aqui, e Deus aceitou. Deus aceitou. No final, os levitas dão uma de sacerdotes. São os levitas que oram pelo povo para que Deus aceite a oração e o culto de todos, e Deus aceitou também a oração dos levitas. É uma graça de Deus que nós fazemos isso. Tudo isto aconteceu porque o rei foi instruído na lei de Deus. A lei de Deus permitia e permite que uma festa, não podendo ser realizada em um mês, será realizada no mês seguinte. Que pessoas
de bom coração, que Deus, vendo o coração das pessoas, aceita o culto dessas pessoas, ainda que aparentemente nós não aceitemos. A despeito de pessoas ridicularizarem e que a falta de costume leve as pessoas a uma certa inércia espiritual, Deus ainda move muitas pessoas. Quer dizer, vem um tanto de Dan, vem um pouquinho de Zebulon, vem um pouquinho de Naftali, e quando junta todo mundo de Jerusalém, diz que há uma multidão muito grande. E eu queria deixar aqui um desafio para nós. Esse tempo de pandemia desacostumou a muitos de congregar. E as pessoas hoje têm uma série de argumentos para não congregar, para não recongregar. São problemas de distância, do preço da gasolina, são questões sanitárias. E vamos falar também a própria falta de costume. Desacostumaram. Mas isso não quer dizer que deixemos de fazer convites, que deixemos de incentivar que as pessoas se recongreguem. Por outro lado, Marilda, Roberto e irmãos, eu venho pedindo desde o ano passado uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu dividi isso com poucas pessoas do ano passado. Eu gostaria de nos desafiar aqui a que nós usássemos as redes sociais para que a nossa escola bíblica dominical fosse disponibilizada para o Brasil todo. Naturalmente, nesse tempo de pandemia, centenas de igrejas, eu talvez diria milhares de igrejas, mas eu diria centenas de igrejas deixaram de fazer escola bíblica dominical. Por conseguinte, nós temos milhares de pessoas por esse Brasil todo que gostariam de ter uma escola dominical. Pessoas que ainda esperam que suas igrejas ofereçam ou que alguém ofereça para elas a oportunidade de um tempo como este. Eu, além de acreditar na escola dominical, eu acredito que nós temos um bom conteúdo, nós temos bons professores, e então eu diria para que nós fizéssemos um tipo de acordo, um tipo de investimento em redes sociais, para que nós disponibilizássemos e convidássemos o Brasil, não só o Brasil batista, mas o Brasil evangélico, a que estudasse a Bíblia conosco. Eu sei que vocês sabem como fazer isso, através das mídias, do TikTok, do Instagram, do e-mail, do Facebook, do Orkut. Eu sei que é possível se fazer isso, que nós façamos como foi feito no tempo do rei Josafá. Nós teremos o Brasil todo conosco? Não, mas certamente nós teremos pessoas de diversas cidades que eu imagino que estejam orando durante esses meses todos que suas igrejas pararam de fazer escola dominical, que estão orando que aparecesse uma oportunidade de que elas tivessem, como nós temos, uma oportunidade de voltar a estudar, mesmo que seja com pessoas de outras igrejas. Diz que esse texto aqui, vieram pessoas desde Dan, do extremo norte, mas vieram também estrangeiros.
para Jerusalém para a celebração. Então, pessoas de Judá, pessoas de todo Israel, estrangeiros, e a gente sabe que existia uma legislação específica para a presença de estrangeiros na Páscoa, mas aqui tem estrangeiros. Eu quero dividir com vocês, aqui que nós estamos há 15 dias da abertura das nossas classes, que nós víssemos a possibilidade de socializar e abençoar o Brasil todo com as nossas classes de escola dominical. Eu peço que nós oremos sobre isso. Eu vinha falando isso com algumas pessoas, basicamente Meire, acho que Pamela e o Davi, desde o ano passado, assim, que nós temos um produto que muitas igrejas não têm mais, muitas igrejas desistiram. No entanto, eu acredito que centenas de pessoas ao longo do Brasil estariam ou estão esperando uma oportunidade como esta. Deixo aqui o meu apelo, faço aqui o meu apelo ao pessoal aí de mídia, o pessoal das redes, o pessoal de administração e finanças, porque isso envolve também algum investimento em mídia para isso, mas não me importa como isso vai ser feito. O Felipe até falou aqui de um post, de uma convocação. Eu acho que nós precisamos fazer exatamente isso também, um post em nível nacional que reconvoque pessoas antes que elas desistam completamente de estudar a Bíblia. Bom, eu já preguei, mas eu deixo aqui o apelo. Eu queria que nós terminássemos esse tempo também orando sobre isto, e que todos nós, como sacerdotes, levitas, como o rei Ezequias, orássemos, e quem sabe, pessoas não seriam reaquecidas no seu coração por estudar a Bíblia conosco ao longo deste Brasil todo. Eu me preocupo com pessoas com quem eu falo que ainda gostariam de estudar a Bíblia e suas igrejas desistiram de estudar. Eu não estou dizendo que elas serão membros da nossa igreja. Eu estou dizendo que nós estaremos oportunizando a essas pessoas esse tempo junto com elas. Ok, Roberto, bom dia mais uma vez, bem-vindo, obrigado pela sua participação. Bom dia a todos mais uma vez. Faz parte de nossos planos estendermos nossos limites, nossos horizontes. Nós vamos ter que fazer um projeto, nós já pretendemos colocar a nossa escola bíblica em pelo menos 2 redes sociais, sendo o Facebook uma, o Instagram outra, porque eles não têm complicações maiores de transmissões mais compridas. Apenas nós temos que ter cuidado com algumas situações, mas isso é coisa que vai ser discutida ao longo do tempo, de aprimoramento. Mas nossa ideia é fazermos uma escola bíblica mista, onde haverá a possibilidade de presencial, mas também transmitido para todo lugar do mundo através das redes sociais. Vai ser aprimorado com etapa um pouco primeiro, observando questões de fuso, questões de linguajar, uma série de situações para evitar que nós tenhamos algo que venha a conflitar ou a atrapalhar a interpretação do outro lado, né? Então, é um projeto que a gente está começando a ver a partir de agora. Semana que vem vamos começar a fechar nossas classes, os nossos conteúdos programáticos, tá? Adequação do público-alvo, identificação de insuficiências e deficiências dos nossos alunos para poder corrigi-los e fazer os ASES nessa parte de informática, computação, interpretação de texto, né? Todas essas coisas para a gente poder fazer uma escola bem interessante e universal. Tá? Por favor, não confundir com a igreja, tá? A nossa escola bíblica é universal, atingir a todos, tá bom? Ok, obrigado. Lembrando aqui que é por causa das nossas relações, por causa das redes sociais, que nós estamos com o pastor Felipe em Porto Alegre,
e depois do pastor Felipe, um grupo que inclusive esteve presente no nosso culto de oração a partir de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, do culto de oração, não é? Esteve presente conosco na última quarta-feira. Tem um grupo na Europa, em Portugal, que está conosco em um PG, e agora temos mais uma pessoa indo para Portugal, que está se disponibilizando para participar conosco. Quando eu falo de centenas de pessoas, é que nós não fizemos nenhuma campanha nesse sentido. Foi simplesmente por causa do quase que um boca a boca aqui que foi falando, e pessoas foram se chegando e se achegando e estão conosco. Eu acho que se vocês entendem isto como uma chamada para o Senhor, então vamos fazer isto. Eu queria então que nós orássemos agora, todos nós, em função disto, e que nós também, aqui na nossa igreja, que pessoas que já estão se desacostumando à escola dominical, desacostumando às reuniões públicas, às celebrações públicas, que o Senhor toque nessas pessoas. Vamos orar? Porque os nossos 10 minutos já estão se esgotando aqui, nessa hora silenciosa. Oremos ao Senhor e depois desse tempo eu vou convidar, vou dar uma aqui de Silvio Santos, quem é que eu vou chamar, não é? Eu vou convidar então a Lohane, nossa líder lá no Morro da Cruz, a que ore conosco depois de um tempo de nossas orações aqui. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, obrigado pela nossa igreja, pela nossa liderança, Pai. Queremos mais uma vez colocar, Senhor, todos os nossos planos, todos os nossos projetos, nossos sonhos diante do Senhor, Pai. Temos aprendido que devemos sonhar, devemos planejar, mas precisamos sempre, ó Pai, colocar diante do Senhor, porque é o Senhor que faz acontecer, é o Senhor que nos permite tudo isso, ó Pai. Que o Senhor possa avivar a Tua igreja cada dia mais, que o Senhor possa avivar os nossos corações para que possamos nos dedicar, Senhor, por inteiro à Tua obra, Pai. Possamos fazer, ó Deus, com excelência a Tua obra. Que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais, ó Deus, em todas as áreas que estivermos envolvidos, que possamos ser canal de bênção, Pai. Continue abençoando a nossa EBD de hoje, abrindo as nossas mentes, nosso entendimento, abrindo o nosso coração, o nosso ouvido, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos exortar, Pai. Fale ao coração de cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos hoje uma oportunidade de aprender a fazer nossos slides, a abrir salas. O Nelson está nos ajudando, então nós vamos fazer assim agora. Nelson vai abrir diversas salas para nós, e em cada sala dessa nós teremos um professor. Então, Nelson, eu queria ouvir você, como é que o senhor vai fazer? Porque nós temos aqui o Joaquim, você, Davi, Henrique, Enoque, quem é mais que está aqui que eu havia falado que ia para nos... Felipe. Hã? Felipe.
Felipe, Ailton, isso. Então, repetindo aqui, nós temos Ailton, Felipe, Enoque, Henrique, Nelson, Davi, e esqueci alguém de novo, tenho certeza. Joaquim. Podemos abrir, então, 7 salas e você põe aí 5 pessoas em cada sala. E eu acho que com um grupo pequeno assim, a gente vai trabalhar bem. Nelson, é com você, como é que você vai fazer? Tá, pastor, bom dia a todos. Eu tinha separado 5 salas, uma delas tem o Henrique, né, como professor, a outra tem o Joaquim, a outra tem o Ailton, a outra tem o Davi e a outra tem o Enoque. Eu não consigo ministrar a aula sobre o PowerPoint, porque eu não uso PowerPoint. Eu tenho uma outra ferramenta online e então eu vou ministrar aí como utilizar o Meet, separar as salas, mas eu acredito que essa ministração seria interessante depois da aula do PowerPoint. Aí todo mundo voltava aqui para a sala principal, e aí eu compartilharia a minha tela e aí a gente conseguia fazer essa apresentação aí do como fazer o compartilhamento de tela, tá? Então eu estou já com as salas praticamente prontas aqui. Eu acrescentei uma sala mais para o pastor Enoque, tá? E eu vou dividir, vai aparecer na vossa tela o número da sala, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5 ou sala 6. Tá? Vai aparecer, é só vocês clicarem em aceitar e vocês são direcionados para essa sala. Depois que terminar essa aula, vai aparecer no vosso canto superior direito ou esquerdo, mediante a ferramenta que vocês tiverem usado, celular ou notebook, para vocês voltarem à sala principal. E aí todo mundo vai voltando gradualmente aí à sala principal, certo? E aí eu vou ensinar aí, compartilhar a minha tela, ensinar algumas ferramentas, algumas utilidades que o Meet nos permite, não só compartilhar salas, como fazer enquete na vossa turma, enfim, dá para fazer algumas coisas interessantes, tá bom? Aí vai aparecer agora na vossa tela, é só darem um ok. Ok, obrigado, Nelson. Então, Nelson, para isso nós teremos um tempo de polo aquático. Isso. Um tempo de polo aquático. Isso. Eu não sei quanto que é um tempo de polo aquático. Então vai, de futebol de salão, que é meia hora. Nós voltaremos a 10h50. Então você chama todo mundo aqui. Então você vai fazer o que aconteceu com Daniel. Cada um vai ser agora teletransportado para um outro lugar. Até daqui a pouco. Isso, ok. Repetindo, sala, Henrique como professor, Joaquim como professor, Ailton como professor, Davi como professor e Enoque como professor. Tá? Ok? Só um minutinho que já vai aparecer para vocês as salas. Ok. Deixa só eu... Faltava a Lohane, que estava sem sala, tadinho. É só dizer que isso também é novo para o Nelson, abrir várias salas e administrá-la todas. Já a gente está abrindo só uma. Vamos lá, vai aparecer para vocês aí. Então vamos lá, vamos seguindo, pastor. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou explicar para vocês algumas funcionalidades do Meet, tá? Que é a ferramenta que a gente utiliza, que a igreja tem para videochamadas, né? Eu vou estar compartilhando a minha tela. Eu acredito que vocês vão começar a ver a minha tela, tá? Vocês estão vendo a minha tela, ok? Parece assim um infinito, mas é assim mesmo, porque é compartilhamento do compartilhamento.
como é que eu fiz isso? Inicialmente, o Meet, né, você tem que acessar a uma conta do Google, tá? E você vai ter um link, tá? Eu vou acessar aqui como a igreja. Quando você acessa ao seu Google e você está logado com o usuário do administrador que você tem, ou se a igreja não facultar nenhum acesso à administração, não sei como está a aquisição do pacote do Google na igreja, mas você pode entrar com a sua conta do Google mesmo, e aí você tem uma limitação ali de 1 hora para poder utilizar o Meet, né? Mas quando você acessa o seu Google, você tem esse quadradinho aqui, em que eu tenho várias funções aqui que o Google te oferece, né? E uma delas é o Meet, né? Quando você clica no Meet, você vem para uma janelinha igual essa, é que você permite entrar se você tiver o código da reunião, entrar numa reunião, ou criar uma nova reunião, que seja uma nova sala, ok? Quando você clica nessa opção aqui de nova reunião, ele te dá a opção de criar uma reunião para depois, ou seja, eu posso no dia anterior à minha aula, a minha aula DBD, eu criar já a minha sala, divulgar já para os meus alunos, tá? Eu posso reunir imediatamente, criar uma sala na hora e depois compartilhar o link com outra pessoa, ou programar no Google Agenda, né? Nós não vamos usar isso aqui porque nem todo mundo utiliza o Google Agenda, então aqui é para efeitos mais corporativos, em que a empresa toda utiliza a agenda do Google para gerir os seus eventos, né? Então, quando eu crio a opção de criar uma sala para depois, automaticamente, ó, ele criou um link aqui para mim, ó, esse linkzinho aqui. Todo o link da sala do Google, eu tenho meet.google.com/ e depois tem uma série de letras. Ou seja, esse é o código da sala. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele serve para eu copiar toda essa informação aqui. Ok? Ó, as informações foram copiadas e depois colar essa informação no meu grupo do WhatsApp, enfim, compartilhar, ou simplesmente selecionar o meu link, clicar com o botão direito do meu mouse e copiar. Okay? E automaticamente eu vou estar copiando a sala. Eu não vou criar uma sala agora, porque nós já estamos numa, mas quando a gente termina de criar a sala e entra no link, ou nós criamos a sala de forma instantânea, nós vamos ter uma sala igual essa que nós estamos agora, ok? Onde a gente tem aqui os participantes e vai ter aqui, os participantes vão aparecer aqui em tela cheia, não do lado lateral. E quando vocês compartilham a vossa tela, os participantes passam a estar aqui do vosso lado direito e aqui na frente a tela que vocês estão compartilhando, tá? Mas como que eu compartilho a tela? Muito simples. Nós temos 6 comandos, 6 botõezinhos aqui embaixo na barra do Google, tá? Um deles é o microfone, ok? Se eu deixar o botão do mouse, a mãozinha do mouse parada, ele vai mostrar essa funçãozinha aqui em cima, ou seja, é um guia. Quando eu não sei para que serve aquele botão, eu simplesmente deixo o mouse parado em cima e ele mostra para mim o que é. Desativar o microfone. Ou seja, aqui eu controlo meu microfone, desativo e ativo, tá? Quando eu passo para o lado, se eu deixar o mouse de novo, aparece desativar a câmera. Então eu ativo e desativo a minha câmera aqui. Aqui, levantar a mão, ok? Quando a gente, para não virar bagunça na sala de aula, cada aluno levanta o dedinho e utilizamos aqui para levantar, cliquei na mão, levantei a minha mão, cliquei, baixei a minha mão. Ou seja, botão esquerdo, cliquei, levantei a minha mão, cliquei, baixei a minha mão. E aqui, nesse quadradinho com uma seta, é a tela que vocês vão clicar para apresentar, para compartilhar a vossa tela, ok? Apresentar um slide, compartilhar a vossa tela. Quando vocês clicam nesse botão, aparece uma janelinha, vocês clicam em compartilhar e automaticamente vocês vão estar compartilhando a vossa tela. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão vendo na vossa tela, os vossos alunos também vão estar vendo. Então, cuidado. O ideal é você, se tiver aquelas notificaçõezinhas que aparecem aqui do WhatsApp,
que parece um quadradinho aqui, desativa, porque o vosso aluno, às vezes você está tendo uma conversa particular com alguém e vai estar aparecendo aqui as mensagenzinhas desse alguém falando com você. Então, aconselho-se a desativar essas mensagens para não só expor essas conversas pessoais, como também não estar incomodando a sala de aula toda hora com uma janelinha que aparece aqui no canto. Tá? Esses 3 pontinhos são mais opções que nós temos. Então, o que nós temos aqui de mais opções? Eu tenho a lousa interativa. Quando eu clico na lousa interativa, eu crio como se fosse um quadro, ok? Como se fosse um quadrozinho em que eu e os meus alunos podem escrever nesse quadro. Ou seja, eu crio um link, né? Ele vai criar um link. Eu posso colocar mais pessoas como editores desse link. Tá? Eu crio um link, eu envio ele, cada aluno da sala de aula vai receber esse link, e é como se fosse um quadro onde todos os alunos podem escrever alguma coisa. Nós não utilizamos muito essa opção aqui, mas é válido, cabe mostrar para vocês. Uma outra opção é a gravação, tá? Eu posso iniciar a gravação ou interromper a gravação no início da minha aula, que é o aconselhado eu gravar a minha aula para depois os meus alunos poderem ter acesso a essa aula depois, e aqueles que não vieram também terem acesso, tá? Alterar o layout. O que é esse layout aqui? Ó? Ele vai me mostrar como que eu quero que a disposição dos meus alunos apareça, ok? Eu quero que apareça em mosaico, eu quero que apareçam poucos alunos na minha tela, ou o máximo de alunos, são 49 quadradinhos aqui na minha tela, para que aquelas imagenzinhas que aparecem com cada um dos meus alunos possa ser maior, eu reduzo o tamanho e eu consigo ver todos os meus alunos de uma vez só. Uma outra opção é aplicar efeitos visuais. Isso aqui é para eu poder utilizar aqui, alterar o fundo da minha tela, tá? Eu posso ter várias imagens aqui que o Google me disponibiliza. Eu posso clicar nesse botãozinho e escolher uma imagem do meu computador, igual eu fiz aqui, ó, tem a logomarca aqui da igreja, eu decidi usar ela como plano de fundo, né? Aconselho que todo mundo, seria legal, né, quando você está em casa, é bacana isso, você padronizar, os professores terem ali uma logomarca, a gente, Davi, poder fazer uma logomarca aí da igreja e da EBD, e todos os professores usavam ali como fundo a logomarca da igreja e da EBD, ficar padronizado, fica bem interessante. Legendas, se eu quero ativar as legendas, tá? Eu posso colocar as legendas em português, e aí o Google vai começar a tentar traduzir aquilo que eu estou falando, ó, tá vendo? Ele começa a tentar traduzir. Não é legal porque o Google não sabe traduzir direito. Então, eu nunca utilizei isso aqui, porque não, você viu ali, falou em Orlando e coisa do gênero. Ninguém falou em Orlando aqui, mas eu não entendi Orlando. Não sei se é por causa do meu sotaque português, ou se é ele que é burrinho mesmo, mas ele não funciona muito bem. Aqui é para ouvir a reunião por telefone, né? Tem a opção de eu entrar no Google discando um número. Lembram quando eu falei para criar a sala? Que se eu criar a sala, ele cria aqui um número de telefone. Tá vendo aqui esse número de telefone aqui, ó? Esse número de telefone e um PIN. Então, se eu não tiver o Google Meet, eu posso ligar para esse número de telefone, usar esse PIN no meu celular e eu participo da reunião. Tá? Participo da reunião como se fosse um telefone. Tá? Acontece para quem não tem o Google Meet instalado no celular ou no computador. Tá? Aqui são informações para eu mandar para o Google. Tá? Eu posso denunciar um abuso, informar um problema, e aí eu vou estar mandando mensagens para o Google informando, olha, cara, deu um problema aqui na ferramenta, toda hora estava caindo, deu erro aqui, deu um bug aqui, então informar para o Google estar coletando essas informações e poder criar melhorias aí da performance da ferramenta. Aqui é claro, né, é bem sair da chamada, né, então aqui eu saio da minha chamada. Quando vocês são administradores, se eu fechar isso aqui, todo mundo vai cair, a sala vai cair. Então, é importante vocês terem cuidado com isso. E depois eu tenho mais uns ícones que aparecem aqui do meu lado direito. Tá?
Aqui eu tenho os detalhes da reunião, tá? Lá está mais uma vez. Eu estou no meio da reunião e, de repente, o pastor fala assim, cara, preciso que você mande o link aí para o fulano de tal. No PG acontece direto, né, pastor? Preciso que você mande isso aí para o fulano de tal porque eu quero participar aí da reunião. Então, manda para ele o link, tá? Da reunião para eu poder participar. E automaticamente eu venho aqui na informaçãozinha e eu só copio essas informações, copiar a informação e colo lá no meu no WhatsApp para que o aluno, a pessoa possa ingressar na minha sala, tá? Deixa só eu conectar aqui na tomada do meu Mac, porque está ficando sem bateria. Ok, resolveu. Sim, Miguel. Não, foi sem querer. Ok. Testando, né? Nesse botãozinho aqui, se eu clicar mostrar todos, tá? Então, eu vou ter todas as opções aqui de todos os meus alunos, tá? E eu tenho a opção de mutar o microfone do meu aluno, tá? Eu como administrador da sala. Às vezes está um barulho, às vezes o aluno se distraiu ali e deixou o microfone aberto e ele está na aula e a gente está ouvindo todo o barulho lá de casa, está incomodando. Eu clico aqui em mostrar todos, clico no microfonezinho aqui e eu muto o microfone daquele aluno, eu desativo o microfone daquele aluno. Tem outras opções aqui, onde eu posso remover o aluno da sala, ok? Ou eu posso adicionar ele como um co-organizador. Ou seja, olha, eu vou ter que sair, eu vou ter que me ausentar 5 minutinhos aqui, vai tocando a aula aí, continuar apresentando o slide para mim, eu coloco ele como meu co-organizador e ele vai ter algumas funções aqui que os participantes não têm, tá? Os participantes não têm muitas dessas funções ativadas para eles, só o administrador da sala. Então, eu passo a delegar para uma outra pessoa o controle da minha sala enquanto eu vou necessitar de me ausentar. Eu posso adicionar pessoas, tá? Eu posso convidar pessoas que estejam na minha lista de e-mails do Google, tá? Ou eu posso ligar para uma pessoa, tá? Digitando o número de telefone dela, eu ligo para ela, ela recebe uma ligação no celular e ela participa pelo celular do Google, né? É bem bacana essa ferramenta aí. Isso aqui, gente, não tem desculpa o cara não ir para EBD, tá? Eu estou viajando, esquenta não. Bota aí no Viva Voz, eu vou te ligar e aí você vai poder participar da EBD, tá? Por telefone, mesmo que você não esteja vendo, mas pelo menos você está ouvindo e pode falar conosco, né? Aqui, esse botãozinho é o chat, ok? A gente tem acesso ao chat. Vocês, como administrador, vocês conseguem ativar ou desativar essa opção. Permite que todos os participantes enviem mensagens. Acontece, às vezes, em sala de aula, principalmente quando é muito aluno, o aluno começa a falar piadinha, um assunto que não tem nada a ver com a sala de aula, e isso começa a levar à distração dos alunos. Automaticamente o professor vem, desativa o chat e ninguém escreve mais nada no chat. Agora, quem quiser falar tem que levantar a mão. Isso acontece quando o aluno é indisciplinado e a gente precisa de corrigir ali a bagunça que está sendo gerada no chat. Outra ferramenta importantíssima é as atividades. Outra ferramenta importantíssima é que as atividades, tá? Esse aqui é bem bacana. Olha só o que é que a gente consegue fazer com o Meet, cara. É muito massa. Eu posso criar uma enquete, por exemplo, eu estou em dúvida ali entre 3 temáticas para fazer na minha sala, na próxima aula. Eu vou criar uma enquete, ok? Aí eu faço assim, como querem que seja apresentada a próxima aula, ok? Como querem que seja apresentada a próxima aula? Opção 1, vídeo. Opção 2, slide. Eu posso criar mais opções. Eu clico em lançar. Vai aparecer para vocês. Vai aparecer para vocês a opção de poderem clicar se vai ser vídeo ou vai ser slide. Ok? Olha lá, um já clicou em vídeo. Então você vai clicando. Aí você vai tendo os votos. E aí a maioria vai decidir como a próxima aula vai ser finalizada.
tá? Já teve gente, ó, começou gente a votar aqui. E o legal é que ele não mostra quem votou, então é bem democrático isso aqui, tá? O voto é secreto, tá? Então eu não vou saber quem que votou. Aí eu finalizo a enquete, eu posso finalizar a minha enquete e mostrar os resultados para todos. Nelson. Sim? Desculpe a ignorância, vai aparecer aonde para eu votar? Não apareceu para você? Não. Então, algum probleminha com a sua ferramenta. É Vamos possível. tentar de novo. Tipo, tá vendo tem um triângulo, um quadrado e um círculo aqui. Aí, se você clicar, vai aparecer enquete, aí lousa, aí você clica na enquete, aí vai aparecer para votar aqui. E aí eu deveria estar aparecendo na vossa janelinha, tá? Para aparecer na vossa janelinha. Tá? Certo. Se não aparecer na vossa janelinha, você vai clicar no botãozinho aqui, igual esse aqui, e vai aparecer a enquete para você, e você vai poder votar. Tá? Ok, foi só para tirar a dúvida mesmo. Tá. Aí eu posso finalizo a enquete e eu compartilho os resultados com a minha turma e a gente decide como vai ser a temática, a maneira de apresentar a próxima aula, tá? Nelson. Então, sim? É porque quando você mandou a enquete, aparece na tela, assim, o organizador solicitou uma enquete, mas some muito rápido em segundos. Tem como aumentar esse tempo? Não, é Google mesmo, tá? Não tem como. Eu não consigo aumentar esse tempo aqui, ó. Ela é Google mesmo, né? Na hora que eu crio uma enquete, eu não tenho como. Porque aí na frente está escrito abrir, mas quando você vai abrir, já some, é muito rápido. É rápido. Aí você vem aqui na opçãozinha aqui, triângulo, e vai encontrar ela, tá? Essa opçãozinha que vai encontrar ela aberta, tá? Aqui é a gravação, tá? Eu posso iniciar uma gravação por aqui, tá? Ou por aqui. É um atalho, tá? Que eu tenho. Sim, Joaquim? Para quem está usando o celular, a interface é um pouco diferente. Sim. Você vê a enquete nesses 3 pontinhos que tem aí do lado do levantar a mão. Isso, aqui. Você vai ver aqui. Quem tem celular, aperta os 3 pontinhos aí e vai ver algumas opções lá. E lá embaixo tem atividade. Clique em atividade ou DEDA atividade e lá você vai ver enquetes e perguntas e respostas. Isso mesmo. E aí, se você clicar em enquete, você já vai ver lá, inclusive, os votos que teve as enquetes do Nelson. Exatamente. Deixa eu ver se alguém tem aqui. A gravação foi feita pelo primeiro participante. Sim. Regra geral, o primeiro participante é o administrador que abre a sala. Então, o administrador pode iniciar a gravação. Continuando. Ok, Sheila. Deus abençoe. Continuando. A lousa interativa que eu falei para vocês, que é uma opção que aparece aqui, tá? Perguntas e respostas, tá? Ó, quando começa a EBD? Aqui tem uma pergunta, tá? Fazer uma pergunta. Eu posso lançar uma pergunta aqui. Quem ama Jesus? Aí eu posto essa pergunta, tá? E aí o pessoal pode responder para mim. Por exemplo, eu estou no meio de uma sala de aula. Eu lanço essa pergunta, aí automaticamente o meu professor vê a minha pergunta e pode me responder a pergunta. Olha, o João, a Igreja Batista perguntou quem ama Jesus. Quem ama Jesus, a pessoa responde e o aluno pode dar ela como respondida. Olha, gostaram desse tempo juntos? O pastor fez essa pergunta. Dia 30 de janeiro, às 11h21. Aí a gente, gostamos. Aí o pastor pode chegar lá e, marcar ela como respondida. A pergunta foi respondida. O administrador pode também excluir a pergunta, tá? Se for uma pergunta inconveniente, o administrador tem a opção de poder excluir a pergunta dele. Então, isso aqui é outra opção de interagirmos com a aula, para não ficar, às vezes, toda hora abrindo o microfone e interrompendo o professor. O aluno coloca a pergunta aqui, aí o professor volta e meia vem, vai ver as perguntas que foram criadas e vai respondendo as perguntas sem que exista uma interrupção ali naquele momento em que é necessária uma concentração, e às vezes essas perguntas quebram ali a lógica de raciocínio que o professor está criando, está seguindo, tá?
E agora as salas temáticas, né? Onde me permite criar várias salas, eu como administrador. Quando eu clico aqui nas salas temáticas, a primeira opção que me aparece é uma lista de todos os alunos, tá? Que estão na chamada principal. A chamada principal é aquela onde nós estamos agora, aquela primeira sala que nós criamos. Quando eu clico em configurar salas temáticas, eu tenho essa opção. Olha, aqui foi as opções que eu criei, tá vendo? Essas aqui foram as opções para as salas de aula aí que nós tivemos do PowerPoint, né? Eu posso clicar aqui e digitar o número de salas que eu pretendo, né? Elas são sempre 2 salas. Por que eu conto 2 salas? Uma é a sala principal e a outra vai ser outra sala que vocês podem nomear com o nome que vocês pretenderem. Como que eu faço isso? Eu clico aqui na sala, tá? Eu clico aqui na minha sala, ok? E eu posso apagar isso aqui e escrever aqui, ok? Aí a gente cria automaticamente a sala número 2, aí sala teste 2, aí eu posso ir acrescentando salas. Aí eu tenho a sala de teste 3. Automaticamente, o Google ele divide de forma aleatória aqui os alunos pelas minhas salas. Mas eu não quero isso. Eu quero que a Débora ela vá para a sala de teste número 2, que aparece aqui. É muito simples, gente. Eu cliquei na Débora com o botão do lado esquerdo, eu mantenho o botão pressionado e eu arrasto a Débora cá para baixo, para a sala número 2. Eu quero que o Davi vá para a sala número 1. Eu arrasto ele para a sala número 1. Okay? E ele voltou aqui para a sala número 1, ok? Então, dessa forma, arrastando e soltando, vocês vão ter as opções de poder inserir os alunos na sala que vocês querem. Nelson, uma pergunta. Sim. Se você coloca uma pessoa para estar junto com você, trabalhando, quando você faz isso, os 2 podem mexer simultaneamente? Se ela é definida, líder? Ela pode ajudar no compartilhamento das salas, tá? Pode ajudar no compartilhamento das salas. Se eu clicar aqui no xizinho, ok? Se eu clicar aqui no xizinho, o Davi sai da sala, ok? Que eu coloquei ela e volta para a minha sala principal, para a sala principal. Aí eu posso arrastar ela para a sala que eu pretender. Sim, pastor? Nelson, por causa da nossa hora, e a gente sair com esperança hoje, dizer que esta aula está gravada. Sim. E ela pode ser assistida quantas vezes mais a gente puder. Tá. Além disso, na próxima aula que nós teremos sobre pastoreio, cuidado, os hábitos da liderança, a gente dá uma ligeira passada com esse tema aqui, em forma de resumo, e agradecer a sua presença, a sua prestimosidade, seu ciceroneamento que você fez para nós hoje. Ok, pastor. Aí, resumindo aqui, eu clicaria em abrir salas e aparecia na vossa tela a sala para vocês participar e pronto. E a sala temática estava dividida. Pode ir, Juliana. Sobre tudo que você está falando, Nelson. Eu acho que você, seguindo aí a orientação do pastor, se a gente assistir essa aula umas 10 vezes, eu acho que dá para começar a entender. Legal. E aí eu vou fazer um jeito de criar um tutorialzinho aí, gravar um vídeo e fazer um tutorial para depois também disponibilizar. Isso, Roberto. Na prática, se aprende bastante mais. Pastor, Amém, meus irmãos. Vamos orar, então, agradecendo aí ao nosso Deus. Nelson, muitíssimo obrigado aí pelas orientações. Eu creio que a aula foi muito rica, de muito aprendizado. Senhor Deus, abençoe a vida dos queridos irmãos. Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, pelo sustento do Senhor nas nossas vidas, o amparo e a bondade do Senhor, ó Pai, que tem nos assistido, Senhor, em todo o tempo. Senhor, nos leva agora, Senhor Deus, para as nossas outras atividades, Senhor, do dia, até nós
retornarmos para cultuarmos a Ti, Senhor, sustentando a vida, Senhor, e os lares, Senhor Deus, da Igreja do Senhor, de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esta aula, que o Senhor Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.